Queridos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco nesta noite. Amém? Vamos orar para que nós possamos iniciar o culto desta noite. Pai, louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome nesta noite. Te louvamos e te bendizemos pela alegria, ó Deus, de um dia o Senhor ter nos chamado com um chamado eficaz e com uma graça irresistível, ó Deus. Nós cremos pela fé que nós éramos pecadores e cremos também, ó Deus, que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Nós sabemos que o intelecto humano não é capaz de chegar à compreensão dessas verdades se não for, ó Deus, na ação do Teu Espírito Santo. Nós te louvamos e te bendizemos, porque na eternidade, ó Deus, o Senhor teve um plano maravilhoso de dar uma noiva para o Seu Filho, ó Pai, da qual nós fazemos parte e nós cremos nisso pela fé. Ajuda-nos, ó Deus, a honrar o nome do nosso noivo, Jesus Cristo, como igreja, prestando ao Senhor, ó Pai, um culto digno do Senhor, para que possamos, em todo momento em que estivermos aqui, prestando este culto, possamos ter em mente a glória do Teu Filho, para o qual o Senhor enviou Ele a este mundo, para que Ele pudesse ser glorificado na cruz do Calvário. E hoje, graças a essa ação do Teu Filho lá, nós fomos justificados no ato, ó Deus, em que Teu Espírito entrou em nós e nos tornamos justos diante dos Teus olhos. O Senhor sabe que nós não somos, mas o Senhor, ó Deus, preparou não só um justificador, mas também a justificação para nós. E ela é aplicada em nós. E nós te louvamos e te bendizemos por tudo que o Senhor é, não apenas pelas coisas que o Senhor faz. Ajuda-nos, ó Deus, a te conhecer mais, porque esta é a vida eterna. Que conheçamos a Ti, ó Deus, como Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviastes. É isso que Tua palavra nos ensina. Enche nossos corações de júbilo nesta noite, que possamos estar sempre lembrando da cruz, ó Deus, para que possamos nos regozijar na cruz, porque é a única coisa que nós devemos pregar, Jesus Cristo e este crucificado, para a glória de Deus Pai, que nós oramos em nome de Jesus. Amém, ó Deus, amém. Obrigado. Glória a Deus. Amados, nós estamos na semana de missões, então nós vamos iniciar com a leitura da palavra, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 8. Verso do 1 ao 5. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida à igreja da Macedônia. Porque por meio de muita prova na tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós. E isto nos levou a recomendar a Tito, assim como havia começado, também completasse essa graça entre vós. Amados, a palavra de Deus nos diz que Deus deu um dom a essa igreja de contribuir com alegria e mediante as provações. As provações dessa igreja geravam
gerava nessa igreja uma graça, uma alegria e um desejo de serem participantes em missões. E nós louvamos a Deus pela nossa igreja local, porque mesmo sendo uma igreja pequenina, nós não temos pretensões de ser uma igreja grande. Nossa igreja tem sido exemplo na convenção em ofertas missionárias. O que nós temos feito aqui, nós temos feito pela graça de Deus, por um dom de Deus, porque o Senhor tem nos agraciado pelo Espírito dele a fazermos. Amém, meus amados? Queria convidar o Ministério de Louvor. Aleluia. E continuando, nesse assunto de missões, nós vamos adorar ao Senhor com louvor que fala de missões, e que o desejo do nosso coração seja fazer a vontade do Senhor, seja cumprir o chamado do Senhor para as nossas vidas, para que através das nossas vidas, outras vidas sejam alcançadas pelo poder do Espírito Santo. Amém? Vamos louvar ao Senhor então com alegria. Aleluia, Jesus. Toda tribo, povos e raças de todas as nações, toda língua, costumes e casas de todas as religiões, toda tribo, povos e raças de todas as nações, toda língua, costumes e casas de todas as religiões. Um dia te renderão graças de joelhos no chão. Um dia toda língua confessará seu nome, muitos se lamentarão. Mas como crerão naquele que não ouvirão? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não formos enviados por todas as nações? Por todas as nações, por todas as nações, por todas as nações. Ouço gritos, povos pedindo socorro. Ouço lamentos, refugiados procurando abrigo. Ouço soluços, tribos servindo a outros deuses. Eles precisam de ti. Mas como crerão naquele que não ouvirão? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não formos enviados por todas as nações? Por todas as nações, por todas as nações, por todas as nações. Aleluia, Jesus. Jesus aqui, Senhor. Eis-me aqui, usa-me
eis-me aqui. Envia-me a mim, eis-me aqui. Usa-me, Senhor, eis-me aqui. A cumprir o teu chamado, Senhor Jesus, a levar o teu evangelho, Pai, a todas as nações, para que todas as tribos, povos e línguas confessem que só o Senhor é Deus, se só tu és Senhor. Aleluia, Jesus, ajuda-nos, Pai. Aleluia, é o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus, eis-nos aqui, Pai, para te louvar, para te adorar. Que nós possamos nos derramar diante da Tua presença. Que nós possamos, Senhor, nos derramar diante de Ti todos os dias, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Eis-nos aqui, Pai. Aleluia, Jesus. Eis-me aqui outra vez diante de Ti. Abro meu coração, meu clamor. Cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperanças sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de Ti. Abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperanças sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dizer que és formoso. Dizer que és formoso. Oh, aleluia, é o teu nome, Jesus. Aleluia, como é precioso estarmos reunidos na casa do Senhor. Aliança no Senhor nós temos uns com os outros, amém? Aleluia, adore ao Senhor com alegria.
glória a Deus, aleluia. Neste momento, a igreja tem a oportunidade de ofertar, adorar o Senhor com os dízimos e as ofertas, amém? E neste momento nós vamos continuar adorando ao Senhor com aquela canção Sou Feliz. Aleluia, somos felizes com Cristo. Glórias ao teu nome, Jesus. Senhor, ó Deus, nós queremos exaltar ao Teu nome, glorificamos a Tua santidade, ó Deus. Somos gratos porque um dia o Senhor nos escolheu, o Senhor nos trouxe para a Tua presença. Senhor, que em nome de Jesus, as ofertas que foram entregues aqui, Pai, devolvidas ao Senhor, sejam usadas para a glorificação do Teu nome.
para que mais vidas possam te conhecer, ó Deus, e ser usadas na propagação do teu evangelho, ó Pai. Dá sabedoria e liderança desta igreja para que continue a administrar esses recursos na forma como o Senhor tem orientado, ó Pai, e cremos que temos sido dirigidos pelo teu Espírito, Deus. Senhor, em nome de Jesus, fala aos nossos corações agora na ministração da tua palavra. Usa o teu servo, o pastor Eric, Pai, com propriedade, Pai, com autoridade que o teu evangelho concede, Deus, para que possamos, ó Deus, sair daqui renovados mais uma vez pelo poder da tua palavra, Deus. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Estamos felizes com Jesus, nosso Senhor. Antes de passarmos a palavra para o pastor Eric, que é quem vai trazer a explanação da mensagem nessa noite, irmãos, nós gostaríamos de fazer aqui um breve momento de mobilização missionária, de conscientização missionária, e nós iremos começar esse momento de hoje com um pequeno vídeo para que os irmãos possam assistir. Nós vamos apagar as luzes e depois nós vamos falar brevemente sobre o progresso do alvo missionário. Onde nós estávamos, onde nós estamos e onde nós queremos chegar. Amém? No século XVIII, missiólogos perceberam que na Índia havia milhões de vidas preciosas carentes do Evangelho de Jesus Cristo. Disseram que o país era como uma mina de ouro tão profunda quanto o centro da terra e perguntaram: quem vai se aventurar e descer até lá para pregar aos não alcançados? E um jovem de 33 anos, chamado William Carey, disse: eu vou, eu desço até lá. Mas lembrem-se de que vocês precisam segurar as cordas. Não só na Índia, mas também em outros lugares do mundo, nós temos aventureiros descendo e ministrando aos povos não alcançados. Pessoas e famílias que se ofereceram: eis-me aqui. E nós precisamos segurar as suas cordas. Continue segurando as cordas, para que o Evangelho de Jesus Cristo seja conhecido por toda a terra. Amém, glória a Jesus. Quem aqui entendeu esse vídeo e está segurando as cordas, dê um glória a Deus. Amém, glória a Jesus. Nós estamos segurando as cordas aqui, né, irmãos? Estamos segurando as cordas em todos os sentidos. E eu quero te encorajar a segurar as cordas no âmbito sentimental, no âmbito espiritual e financeiro dos nossos missionários que estão nos campos, dos nossos irmãos em Cristo que estão lá. Então, no âmbito sentimental, irmãos, vocês podem segurar as cordas, sabe de que forma? Você pode mandar uma mensagem para aquele missionário que você conhece, aquele que já passou aqui na igreja, ou aquele que você nunca viu. Você pode mandar uma mensagem para ele pelo WhatsApp ou pelo Instagram dele e dizer assim: olha, eu estou orando por você. Olha, eu tenho orado pela sua vida. Isso é muito importante que façamos, porque os irmãos que estão lá no campo, às vezes eles saíram do seu país, estão do outro lado do mundo, longe da sua família, longe da sua casa, dos seus amigos, dos seus irmãos. E aí quando você manda uma mensagem falando: estou orando por você, ele se sente abraçado, ele sente que ele não está sozinho, que tem alguém orando por ele. Isso é segurar as cordas no sentido sentimental. Amém? E eu quero te incentivar também a segurar as cordas no âmbito espiritual. Que você ore, que você coloque os missionários que você já conhece, os que já passaram aqui pela igreja. E aí a gente pode citar aqui alguns, né, irmãos? O irmão Glauco, né, missionário Glauco, e missionária Poliana, que hoje estão na Albânia. Ali, aquela bandeira ali preta e vermelha representa, né, a Albânia. Eles estão lá, então vocês podem orar por eles, porque é fácil lembrar, porque eles já passaram por aqui. Quer ver outros exemplos de missionários que já passaram por aqui e é fácil a gente lembrar? Se eu pedisse para vocês falarem, com certeza vocês falariam, mas eu vou dizer aqui, ó. Tem o Manuel Mário e a Joyce, que foram para Moçambique, eles passaram por aqui. A bandeira que representa Moçambique é a segunda bandeira de lá para cá.
Então, os irmãos podem lembrar de orar pelo Manuel Mário, pela Joyce, que estiveram aqui. O pastor José Pedro, ele está na casa dele, né? Entre aspas, assim, mas ele está na casa dele. Ele não foi para um outro país. Ele está lá, mas ele está pregando a palavra do Senhor e ele precisa das nossas orações. Ele precisa que nós seguremos as cordas para que ele continue lá, através da oração. Então, eu quero encorajar os irmãos a orarem, a intercederem por esses missionários que estão no campo. Aqueles que nós conhecemos, que já passaram por aqui, e aqueles que nós não conhecemos também. Coloque nas suas orações diárias, ore, interceda pelos missionários. No âmbito financeiro, irmãos, nós já temos feito, mas podemos fazer mais. Contribua. Existem várias formas de vocês contribuírem financeiramente. Busque aquela forma que você mais se identifica. Tem alguns exemplos aqui que eu gostaria de dar para os irmãos. Traga latinhas, cobre. Aqui embaixo da escada nós temos um tonel que o irmão César fez. E ele já está quase cheio. Na verdade, ele está esburrando, já transbordando, né, Emerson? Emerson tem trazido muitas latinhas aqui do trabalho dele para cá. E aí, depois, no final do mês, nós iremos amassar todas elas e iremos vender. E esse valor será revertido para o alvo missionário também. Faça uma oferta voluntária, irmãos, através do seu envelope de dízimo. Alguns irmãos já fazem isso, mas se você não faz ainda, você pode começar a fazer a partir de hoje. Lá do lado do campo dízimo, tem um campo missões. Coloque uma oferta ali mensalmente, aquela oferta que você sentir vontade de fazer, não tem um valor, mas contribua mensalmente, contribua de forma regular. Não contribua apenas uma vez no ano. Missões a gente tem feito aqui todos os meses, né? E todos os dias, né? Através da oração, através da intercessão. Então, eu gostaria de incentivar os irmãos a contribuírem financeiramente, segurarem as cordas no âmbito financeiro. Participe dos leilões missionários, irmãos. Hoje foi uma bênção aqui, quem esteve na Escola Bíblica Dominical. Glória a Deus, foi maravilhoso. Foi fantástico o que Deus fez aqui. Para a glória dele, né? Participe dos leilões missionários, doando objetos e fazendo lances. Às vezes você não quer doar alguma coisa, você não tem, você pode fazer um lance. Não é verdade? E aí você, fazendo o lance, você contribui para a obra missionária. Compre no bazar. Se você não gosta de usar roupas do bazar, doe. Se você não gosta de comprar roupas no bazar, doe as suas roupas seminovas, aquelas novas que você não usa, doe. Porque outras pessoas vão comprar. Então, isso vai também contribuir financeiramente e nós vamos estar segurando as cordas no âmbito financeiro. Doe alimentos para a cantina. A cantina a gente faz aí periodicamente. Tem alguns irmãos que são aí praticamente chefe de cozinha e cozinham muito bem. Tem outros que não são tão bons assim, mas podem comprar. Se você não sabe cozinhar muito bem, como alguns irmãos aqui, compre. Faz igual eu, compra. Eu não sei cozinhar tão bem, mas eu compro. Doe alimentos para a cantina. E existem muitas outras formas de contribuir, irmãos. Use a sua criatividade. Use a criatividade que Deus te deu. Eu tenho certeza que você terá ideias brilhantes para a glória de Deus. Vamos segurar as cordas, então, irmãos? Se você já está segurando, continue segurando as cordas. E não solte. Não solte as cordas. E se você ainda não está segurando, você pode começar a segurar a partir de hoje. Amém? Glória a Jesus. Então, eu gostaria de apresentar agora o alvo missionário. Vou tomar um golinho de água aqui, porque cantar e fazer momento missionário tudo junto, a garganta fica bem seca. Bem, irmãos, nós falamos que nós iríamos dizer, né, onde nós estamos e onde nós queremos chegar. No dia 15 de março, nós estávamos com 38% aí do alvo alcançado. Só lembrando que o nosso alvo é de R$15 mil, tá? E isso representava R$ 5.678. No dia 27 de junho, nós estávamos com quase 49% do valor do alvo alcançado. Isso representava R$ 7.319 mil. Hoje, dia 13 de setembro, os irmãos têm uma ideia? Qual é o valor que nós estamos aí do alvo? 10 mil? Mais alguém? 9.800.
Só mais um. Fala alto, irmão. 12? Glória a Deus, 12 mil. Mas nós estamos hoje com 63%, quase 64% já desse alvo alcançado. E vale lembrar que nós estamos no momento de pandemia. Em março começou, os cultos foram proibidos, nós não podíamos contribuir aqui, só de forma online ou transferindo para a conta da igreja. E para a glória de Deus, mesmo diante da pandemia do coronavírus, que eu acho que ninguém aqui tem idade para ter passado por alguma pandemia, eu acho, né? Foi a primeira pandemia da minha vida, eu acho que é dos irmãos também. Mesmo assim, nós alcançamos, para a glória de Deus, o valor de R$ 9.579 mil. Para a glória do Senhor. E vocês sabem quanto que falta, irmão, para chegar aí no nosso alvo? Agora ficou fácil, né? Quanto? Quanto, pastor Daniel? 5.421. Só R$ 5.421, irmãos. Isso é muito pouco. Se for da vontade do Senhor, nós podemos, né? Poderemos alcançar esse alvo ou ultrapassá-lo. Amém, irmãos? E é importante também lembrar, irmãos, que durante a pandemia nós não deixamos de enviar as ofertas de sustento missionário para o pastor José Pedro na Angola, para Yara e Ana Paula, para o projeto Sopão Missionário. Nós não deixamos de fazer isso porque a prioridade da igreja tem sido isso, o reino de Deus. Essa tem sido a nossa prioridade aqui e glórias a Deus por isso. Já está me lembrando aqui que com as entradas do leilão de hoje, falta menos de 5 mil. Então vamos continuar orando, vamos continuar segurando as cordas, vamos continuar fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Eu acho que é isso. Antes da gente passar a palavra para o pastor Eric, eu gostaria de fazer um momento de intercessão missionária com os irmãos, que foi me incumbido que eu faça. E pode acender as luzes aí. Eu gostaria, irmãos, de te chamar agora, de te convidar você para ficar de pé. Vocês já sabem o nome dos missionários, vocês já sabem qual é a necessidade deles no âmbito espiritual, sentimental e financeiro. Então agora você vai clamar ao Senhor. Olha aqui para Moçambique, lembre do Manuel Mário e da Joyce. Olha aqui para a bandeira da Angola, lembre do pastor José Pedro e todas as dificuldades que ele tem enfrentado lá. Aqui a bandeira de Portugal, as irmãs Yara e Ana Paula, elas são o projeto delas é em Guiné-Bissau, mas elas estão em Portugal. Então os irmãos podem olhar aqui para a bandeira de Portugal e clamar ao Senhor pela vida delas. Aquela bandeira ali, onde tem aquela águia bonita, a terceira daqui para lá, é a bandeira da Albânia. Os nossos irmãos Glauco e Poliana estão ali. Então, comece a orar, irmãos. Comece a clamar ao Senhor. Comece a pedir a Deus pela vida desses irmãos. Pode começar a orar. Comece a clamar ao Senhor Jesus nessa noite. Peça para que Ele supra todas as necessidades dos nossos irmãos missionários que estão nos campos. Deus, nós pedimos...
Nós oramos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus por essa igreja local. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos 5. Continuando a exposição da palavra de Deus em Romanos. Na última exposição nós abordamos os versos 1 e 2. Agora nós vamos abordar os versos 4 e 5, final do 3, 4 e 5. Os irmãos abriram as Bíblias, amém? Então eu peço que você mantenha a Bíblia aberta aí. Acompanhe durante a exposição da palavra. Nós vamos passear em alguns versículos, mas o texto central é esse. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Amém? Bom, no final do verso 2, né? O apóstolo diz: nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E o que é gloriar-se? Gloriar-se é bancar-se em algo, é ostentar algo, é se orgulhar de algo, é confiar em algo. E acho que o termo mais próprio aqui, exultar em algo, ter alegria em algo. Isso que é gloriar. E o apóstolo está dizendo que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E o que é essa esperança da glória de Deus? É o nosso Senhor Jesus Cristo, as suas obras. Nós não esperamos, nós não nos bancamos, nós não confiamos em nossas próprias obras, mas na obra do Senhor Jesus Cristo. Jeremias 9:24 vai dizer: mas aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 1:31, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Deus se agrada na sua própria justiça. Por isso que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, se gloriar na esperança da glória de Deus é confiar em Cristo, em sua obra, é confiar e crer que Ele é o Deus eterno, que criou todas as coisas. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é a nossa esperança. Ele é o Deus que desde a eternidade era infinitamente glorioso
e ainda assim, sendo perfeito em si mesmo, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele decidiu criar o ser humano à sua imagem e segundo a sua semelhança, para que esse refletisse a sua glória, para que esse refletisse a sua imagem. E o homem pecou, decaiu de sua condição de criação e passou a distorcer e ofender a imagem de Deus, se tornando assim inimigo de Deus. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, decidiu encarnar, decidiu se esvaziar de toda a sua glória, de toda a sua infinitude, de todo o seu poder, e se encarnar em forma humana. Ele se encarnou numa virgem. A mãe de Jesus se chamava Maria, mas o pai de Jesus é o próprio Deus. É o Verbo encarnado. É a natureza de Deus se fundindo com a semente de Maria. Jesus passa então a ser herdeiro da maldição de Adão. Jesus passa a ser um de nós. Passa então poder nos representar diante de Deus. Então, se Ele fizer justiça, Ele pode nos representar diante de Deus e transferir a sua justiça para nós, porque agora Ele pode ser o nosso sumo sacerdote, e de fato Ele o é. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Louvado seja o nome de Jesus. Mas, como Filho de Deus encarnado, Ele não tinha pecado. A sua natureza divina anulava a parte decaída do ser humano. Jesus não tinha mancha, nem mácula, nem dolo, nem pecado algum. Ele foi perfeito, e perfeito em obediência. O único homem a pisar nessa terra que agradou a Deus, o único homem a pisar nessa terra que glorificou a Deus. Ele pôde glorificar a Deus em sua perfeita obediência. Deus recebeu a sua obediência. Deus recebeu a justiça de Cristo. Por isso que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. João 12, 27 e 28 vai dizer o seguinte: agora está angustiada a minha alma. Isso é Jesus falando às vésperas. Ele estava prestes a ser crucificado e ele estava sofrendo tribulações. E ele disse: agora está angustiada a minha alma. Que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Jesus não correu das tribulações. Por isso a sua igreja também não deve correr das tribulações. Que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Não, mas precisamente por este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. O Pai deu testemunho da glória de Cristo aqui na terra. Eu já glorifiquei o meu nome em sua vida, meu filho, e novamente glorificarei. O Senhor Deus disse ao nosso Senhor Jesus Cristo: novamente glorificarei meu nome. Seria uma dupla glorificação. Jesus havia glorificado o nome de Deus, sendo perfeito em obediência. Ele obedeceu à lei de Deus. E agora ele glorificaria a Deus, aceitando morrer uma morte que ele não merecia, aceitando ser condenado por crimes, por pecados que ele nunca cometeu, aceitando a morte de cruz. Ele glorificaria a Deus uma segunda vez, a dupla glorificação na obediência passiva, ativa, e na obediência passiva de Cristo. Cristo receberia ali na cruz o pecado de todos nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. As chicotadas nas costas de Cristo, por mais que pareçam para nós desconfortavelmente penosas e extremamente dolorosas, é apenas a representação da verdadeira angústia,
e do verdadeiro tormento que ele sofria internamente, pois o Pai pesava a mão sobre ele. Está angustiada a minha alma. Pai, glorifica o teu nome. Agradou Deus moê-lo naquela cruz. O profeta Isaías vai dizer. Deus sabia que Cristo era o único capaz de suportar a ira do próprio Deus, e o único capaz de oferecer a justiça para o seu povo, a sua santa igreja. Por suas pisaduras fomos sarados. Jesus não tinha chagas, meu irmão, minha irmã. Jesus não tinha lepra. Nós colocamos as nossas chagas nele. Nossa lepra foi colocada nele. Através das pisaduras que aquele chicote promoviam nas costas dele. Aquelas pisaduras eram a representação da minha lepra e da sua lepra. Do meu pecado e do seu pecado, da minha chaga e da sua chaga. Ele era limpo. Ele era sem mancha, sem mácula. Mas ele recebeu o seu pecado, o meu pecado, com alegria, para a glória de Deus Pai, e porque ele amou a sua igreja, desde os tempos eternos. Mas a primeira glória dele, jamais permitiria que a morte o atingisse. A morte nunca teve nenhum poder sobre Cristo. De fato, ele precisou entregar a sua própria vida para que ele pudesse pagar pelos nossos pecados. João 10:18 vai dizer: ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Esse é o nosso Deus. Mais forte do que a morte. Ele subjugou a morte. Não foi só isso, meus amados. O Pai o ressuscitou e o restituiu de todo o poder. Ele subiu aos céus. O Pai aceitou a sua justiça. Por isso, da mesma maneira que quando Jesus era moído naquela cruz, Deus via em Cristo a nossa iniquidade, através das chagas em seu corpo causadas pelos chicotes. Assim também, quando Deus olha para a sua igreja, Ele não vê mais as nossas iniquidades, porque Cristo quitou todas elas na cruz do Calvário. Ele pagou todo o escrito de dívida. Está consumado, está pago. A igreja de Cristo é vitoriosa por meio de Cristo Jesus. Não por meios próprios, mas por meio de Cristo Jesus. Por meio da glória de Cristo. É por isso que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, Paulo vai dizer o seguinte, algo muito inusitado aqui, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Ora, dito tudo o que foi dito, como podemos nos gloriar nas nossas próprias tribulações? Nesse segundo termo, gloriar vai trazer uma ideia de exultação, não de nos bancarmos em nossas tribulações, mas pelo contrário, de nos exultar em nossas tribulações, de ter a alegria de que as nossas tribulações são coparticipações dos sofrimentos de Cristo. E isso é uma graça, é uma dádiva de Deus. Deus dá essa graça à sua igreja, que participe dos sofrimentos.
E aí nós temos a certeza, por meio do Espírito de Deus, que nós somos pertencentes ao corpo de Cristo. Então, essa afirmação é forte, porque nós não somos salvos por obras. E ainda assim, Paulo está aqui dizendo que nós nos gloriamos nas nossas próprias tribulações. As Escrituras se ocupam enfaticamente em refutar o tempo todo qualquer jactância, qualquer orgulho humano na salvação. O homem não tem mérito algum em sua salvação. Ou é Cristo ou é não Cristo. Ou você é salvo pela graça, pelo favor imerecido de Cristo, ou você não é salvo. Não existe redenção humana. Não existe. Você vai achar uma redenção falsificada, barata. Você vai achar uma redenção nesse plano. Você nunca vai encontrar uma redenção fora de Cristo que realmente vai te redimir a amizade, a família de Deus novamente. Cristo é o único capaz de fazer isso. Tem muitas religiões que te ensinam a se redimir com você mesmo, te ensinam a se redimir com seus pesos, em suas próprias consciências, com alguma tormenta do passado, com algum trauma. Mas nenhuma religião jamais será capaz de te redimir diante de Deus. Nenhuma religião jamais será capaz de te devolver a amizade com Deus. Nenhuma religião jamais será capaz de reatar, de cancelar a dívida que você tem com Deus quando você ofende a Deus no seu pecado. Somente Cristo é capaz de fazer tal feito. Portanto, a Ele a glória e a honra. E nós ficamos com a palavra de Deus que diz que não há jactância, não há orgulho, não há glória para o homem na salvação, mas somente a Cristo é concedido tal glória. Por isso que a nossa esperança está na glória de Cristo. É por isso que a glória de Cristo é o benefício da igreja. É por isso que a igreja se empenha em glorificar o nome de Cristo e não em fazer autopromoção. Estaríamos perdendo tempo. Ninguém aqui é candidato. Ninguém quer voto de ninguém. Ninguém quer ser eleito a modelo do ano, a orador do ano, ou seja lá o quê. Ninguém está atrás de prêmio Nobel aqui. Ninguém está atrás de um assento à Academia de Letras. Nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome de Cristo. E se nós não fizermos isto, nós somos inúteis e mais miseráveis de todos os homens. A nossa ocupação é a glória de Cristo. Zelo religioso não salva ninguém. Os judeus tentaram isso. E Paulo chora pelos seus compatriotas. Ele diz em Romanos 10:3, eles desconheceram a justiça de Deus, que é Cristo, e procurando estabelecer a sua própria justiça, a redenção da religião, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, que é Cristo. Quando você se depara com Cristo, você tem que se humilhar diante de Cristo e dizer: eu não sou nada e eu preciso de Ti. Quem és Tu, Senhor? Como Paulo disse, eu sou Jesus a quem Tu persegues. Amados, é a glória de Cristo ou nada. Mas é interessante como a tribulação para Paulo tem esse destaque tão importante, tão especial no processo de santificação da igreja. Como a tribulação traz em si uma confiança, um gloriar-se, uma exultação. Porque, afinal de contas, quando somos atribulados pelo nome de Cristo, nós nos alegramos, porque nós sabemos que existe
uma paga melhor, uma promessa melhor, um salário melhor. E essa é a esperança de todo cristão, é na vida vindoura. Jesus diz: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem porque eu venci o mundo. Então ser atribulado faz parte do ser igreja. Jesus nos comissionou não somente para pregar o evangelho, fazer missões, mas para sofrermos tribulações. Não podemos fazer distinção do evangelho e da perseguição. É uma coisa que é inerente, porque o mundo é perverso, o mundo é tenebroso. A luz incomoda as trevas. Antes, pelo contrário, devemos ficar espantados porque que a igreja hoje incomoda tão pouco. Nós incomodamos muito pouco. Nós não ofendemos mais o mundo. Quando falamos em santidade, eles falam: mais um louco. A nossa era, a nossa geração é uma geração pós-cristã. A igreja não ofende mais. A igreja não é mais luz do mundo. Ninguém olha para a igreja como uma cidade construída no alto. Isso é motivo de estranheza para nós. Jesus está voltando. Esses são arautos da vinda do rei. A tribulação faz parte da igreja. Pedro vai dizer o seguinte em 1 Pedro 4, 12 e 13. Amados, não estranhem o fogo ardente que surge no meio de vocês, destinados a pô-los à prova. Porque se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo, não tem nada de extraordinário acontecendo, é só tribulação. Pelo contrário, alegrem-se na medida que vocês são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. Então a tribulação nos faz exultar, porque somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nós nos gloriamos nas nossas próprias tribulações, porque nós sabemos, e ele usa o termo sabendo logo após. Você só se gloria na sua tribulação quando você sabe que essa tribulação é por causa do Evangelho de Cristo. Parece que Pedro concorda com Paulo, porque quando você sofre com o Evangelho, você é coparticipante do sofrimento, e isso é motivo de exultação, isso é motivo de gloriar-se. E Pedro continua, em 1 Pedro 5, 6 e 7. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. E Paulo vai além. Em Gálatas 6,17. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas de Cristo. Olha o que o apóstolo está dizendo. Você está vendo essas cicatrizes de chicotes? São as marcas de Cristo. Paulo está dizendo: eu sofri isso pelo Evangelho de Cristo. Eu sou coparticipante dos sofrimentos de Cristo. Então ninguém me moleste. Ninguém vem falar se eu sou apóstolo ou não sou apóstolo, porque as minhas costas provam quem eu sou. Eu trago em mim as marcas de Cristo. O Evangelho é sinônimo de sofrimento. Você pode não perceber, mas você sofre. Eu quero que você preste atenção nisso. Preste atenção, porque isso é algo muito sério e que a gente evita
evita fadiga, evita falar. Falar de tribulação não é bom. Às vezes a pessoa está passando por problema e quer ouvir uma palavra de consolo. Essa é uma palavra de consolo. É uma palavra de consolo, uma palavra de amor. Deus está te dizendo, tenha paz. Você passa por isso, por amor de meu nome. Você quer mais consolo do que isso? Impossível. O que mais poderia te consolar, senão a vida eterna? O que mais poderia te consolar? Avivada, a nossa fé, ela é evidenciada. Então esse gloriar-se nas nossas tribulações é um gloriar-se de nos esvaziarmos a nós mesmos, onde não resta nada de nós. Que inveja uma pessoa atribulada, que orgulho há na tribulação, que jactância há na tribulação? Nenhuma. É por isso que versos antes Paulo vai falar, onde fica então o orgulho, a jactância? Foi totalmente excluído por meio da lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Porque às vezes, até na santidade, a pessoa pode achar que está se santificando e está seguindo o sistema religioso. Mas quando você está passando prova, não tem orgulho, ninguém conta derrota. Ninguém conta derrota. Você chega numa roda de amigos e todo mundo conta vantagem. Ninguém fala, eu estou com a conta de luz atrasada. Embolei no cartão de crédito. Só contam vantagem. E na tribulação, você conta derrota. Você não tem justiça própria. Antes, quando você passa por algo, você não questiona Deus. Você fala, do que eu vou reclamar, senão dos meus próprios pecados? Como a Bíblia nos ensina. E isso é motivo de glorificarmos o nome de Cristo. O nome de Cristo é glorificado nas nossas tribulações. Por isso que Deus disse a Paulo, a minha graça te basta, o meu poder, o meu evangelho se aperfeiçoa, é na sua fraqueza. É quando você está capengando, é quando você está lutando contra o pecado, é quando você está dobrando o joelho e pedindo socorro. É ali que Deus trabalha na sua vida. É ali que Deus aperfeiçoa o evangelho dele na sua vida, através da graça de Deus, que é suficiente. Tenha paz, Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É aí que eu estou trabalhando. É nessa angústia, é nessa luta. Por isso, Paulo nos diz para exultarmos, para nos gloriar nas nossas próprias tribulações. Ah, queridos, quando alguém me pergunta, o que você acha? A igreja passa ou não passa pela grande tribulação? Eu faço uma pergunta retórica. Eu falo, menino, onde é que você estava nos últimos 2000 anos? A igreja sempre passou por tribulação, amados. Faz parte do evangelho o ser atribulado. Mas Paulo, depois que ele diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas nossas próprias tribulações, ele diz algo ali que é fundamental. Ele diz, sabendo. Então nós só nos gloriamos nas nossas próprias tribulações quando nós sabemos. Quando nós sabemos, quando nós temos visto, temos percebido, temos reconhecido, temos apreciado. Quando nós sabemos que as nossas tribulações são por causa do nome de Cristo, aí sim é motivo de exultarmos. Pedro vai dizer,
1 Pedro 4, 14, 16. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Então, esse sabendo faz toda a diferença no texto. Quando nós nos exultamos nas nossas tribulações, nós sabemos isso que o apóstolo Pedro disse, que nós não estamos sofrendo porque nós somos malfeitores. Pelo contrário, nós sofremos por causa do Evangelho de Cristo. E isso é motivo de exultação. Agora, dito isso, veja o looping que Paulo faz. Ele diz que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas em seguida ele diz que nós nos gloriamos nas nossas próprias tribulações. Mas ele vai dizer também que nós sabemos que essas tribulações são por causa do Evangelho de Cristo. E ele também vai dizer que essas tribulações, elas vão gerar perseverança, e a perseverança vai gerar experiência, e a experiência vai gerar esperança. Então, de novo, nós estamos de volta na gloriação da esperança da glória de Deus. Então, essas tribulações são um processo espiral de santificação. Então, como nós nos gloriamos na glória, na esperança da glória de Deus, é porque nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, nós podemos também exultar nas nossas tribulações. Porque a gente sabe que a nossa tribulação vai redundar na esperança da glória de Deus. Nossa tribulação vai redundar em esperança da promessa do reino vindouro. Vai redundar em Cristo. Então é por isso que nós nos gloriamos nas nossas tribulações. Ele vai dizer: a tribulação produz perseverança. Perseverança ocorre 32 vezes no Novo Testamento. E perseverança quer dizer paciência no sofrimento, constância, firmeza na esperança, resiliência, sustentação. Você já viu aquele boneco João Bobo? Você bate e ele volta de novo. Essa é a perseverança do cristão. Ele é amassado nas tribulações, na tábua da tribulação. Ele é amassado, mas assim que aquela tribulação vai embora, assim que aquela pressão sai, ele retoma a forma original. Não por suas forças, mas pela força do Espírito de Deus que o supre, pela fé. Isso é perseverança. E ele vai dizer que a perseverança produz experiência. Experiência quer dizer uma prova, uma tentativa, um teste. Muitas traduções trazem caráter aprovado. O caráter que é aprovado em nós, nas nossas tribulações, não é porque o nosso caráter foi aprovado. Ah, Deus te provou e Deus viu que você é bom. Não. Deus te provou e Deus fez a imagem dele refletir mais em você. Ele te outorgou mais do caráter dele. Ele te deu mais da doxa dele. Lembra? De fé em fé, de glória em glória, de doxa em doxa. Nós, à medida que vamos caminhando na fé, na santificação,
que é um dom do Espírito de Deus, nós também vamos refletindo mais e mais a imagem de Deus restaurada em nós. E isso é feito por um processo doloroso chamado tribulação. Na tribulação nós temos um caráter aprovado, não o nosso, mas o de Cristo, que é imputado em nós. Nas tribulações. E não tem outro meio, Deus escolheu assim. Então, essa experiência, esse caráter aprovado, ele produz o quê? Se Deus te provou, se Deus colocou o caráter dele em você, ele testificou que você está em Cristo. E se você está em Cristo, você vai ter o quê? Esperança em Cristo. E é por isso que a experiência, esse ser aprovado, nos traz esperança. E essa esperança, ela não nos confunde. Por quê? Porque ela não é uma esperança em nós mesmos. Eu vou falhar. Não é se, é quando eu falhar. Eu vou falhar, mas Deus não falha. Se a minha esperança está em mim, eu sou miserável. Mas se a minha esperança está em Cristo, eu estou garantido. Porque Ele não falha, irmãos. Ele não falha. Então essa esperança, ela não nos confunde. Essa esperança, ela não nos envergonha. Ela não traz confusão, ela não traz vergonha. Paulo vai dizer em Filipenses 1, a minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado. Ou seja, confuso, mesma palavra. Mas que em toda ousadia, como sempre também agora, Cristo seja engrandecido no meu corpo. Lembre-se, Paulo está falando do corpo dele, todo marcado, que ele traz as marcas de Cristo. Ele está falando que em toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Pedro vai dizer o seguinte, 1 Pedro 4,16, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Então essa esperança, ela não traz confusão, ela não traz vergonha. O apóstolo João vai dizer em 1 João 2,28, e agora, filhinhos, permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados. Quem permanece em Cristo não é confundido, não é envergonhado. É por isso que essa esperança não traz confusão, ela não traz vergonha, ela não é, será que ela é uma garantia? É Cristo, é o Deus Todo-Poderoso. Nós não estamos falando de um homem falho, nós estamos falando do Deus eterno, que te justificou. Este não falha. Daniel vai falar, 12:2, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. A nossa esperança não nos deixa envergonhado, não nos deixa confuso. A nossa esperança é a esperança de vida eterna, a nossa esperança é a esperança em Cristo. Romanos 1,16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não há vergonha no Evangelho, não há confusão no Evangelho.
Se você está em Cristo, se você tem a esperança da glória de Deus, você não é confundido, você não é envergonhado. O Evangelho é a garantia, é Cristo, é a obra de Cristo que vai ser apresentada no dia do juízo, não a sua própria, não as suas falhas, mas você vai apresentar a Deus onde estão as suas obras, e você vai apontar para as mãos de Jesus e vai dizer: lá estão as minhas obras. Ele é a minha justiça. Ele é o meu Salvador. Conversa com Ele, porque foi Ele que me chamou. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do nosso Deus. Bendito é o Senhor Jesus Cristo. Amados, quando o Espírito de Deus é derramado em nossos corações, quando o amor de Deus é derramado em nossos corações, não há confusão, não há vergonha, há uma esperança, uma ardente expectativa de que Cristo, que o dia do Senhor chegue. E é por isso que nós somos desejosos pelo dia do Senhor. Amém? Os irmãos coloquem de pé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra. Bendito seja o Teu nome, Deus. Obrigado pela Tua salvação, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por nos garantir em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, por não entregar coisas sérias nas mãos de meninos. Nós estragaríamos tudo, Deus, se a nossa salvação dependesse dos nossos acertos. Mas nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, ó Deus, e Te suplicamos, Pai, por misericórdia. Te suplicamos, ó Deus, por graça. Te suplicamos, Deus, por mais e mais do Teu Espírito, mais e mais da Tua imagem, mais e mais da Tua glória, Deus. Ainda que seja por meio de tribulações, Pai. Ainda que seja, Deus, por meio de sofrimentos, ó Deus, nós Te suplicamos a Tua graça, Deus. Porque o que adianta um homem ganhar o mundo se perder a tua alma? Nós não estamos aqui, Deus, para sermos vencedores neste mundo, Pai. Deus, isso é da Tua economia, Pai. Mas nós desejamos ardentemente, Pai, que Cristo seja vencedor em nossas vidas. Que Ele que venceu a morte, que nós estejamos nele, Pai. E que nós venhamos, Senhor Deus, a guardar essa fé e a descansar no Senhor. E Deus, que nós tenhamos essa paz que excede todo entendimento. Que nós tenhamos em paz nas obras de Cristo. Paz na pessoa de Cristo. Ah, Deus, muito obrigado por tamanho dom, por tamanha salvação, por tamanha fé. Deus, nos sustenta, Pai, nos guarda. Dá-nos, Senhor, uma semana de paz, uma semana de bênção, Deus. Não da paz terrena, Deus, mas da paz que excede todo o entendimento. Da paz que mesmo em meio às lutas, nós temos exultação. Mesmo em meio às lutas, nós dizemos, estamos no lucro. Mesmo em meio à perda, nós dizemos, estamos no lucro. Graças a Deus que sou filho de Deus. Graças a Deus que estou em Cristo. Estou passando por lutas, estou passando por provas. Pode estar doendo, mas louvado seja o nome de Jesus. Eu não sou vítima, eu sou uma pessoa agraciada por Deus. Eu tenho a vida eterna, estou em Cristo. E isso é motivo de exultação e de alegria. Por isso nós te agradecemos, por isso nós bendizemos o Teu nome, ó Deus. Por isso nós glorificamos o Teu nome, Jesus. A Tua glória, Jesus, é o nosso benefício, Pai. Nós temos interesse na Tua glória, Jesus. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus e a graça de Deus seja com cada um dos irmãos nessa noite e durante essa semana, amém? Os irmãos estão dispensados.